Olá, boa noite. Quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador dos eleitos. Então vamos lá, nosso tempo hoje, o texto nosso é grande, então vamos remir o tempo, porque minha intenção é de cobrir uma boa parte aí do finalzinho e nós estamos aí caminhando para a crucificação de Jesus. Então vamos orar e a gente começa aqui então com a leitura da palavra do Senhor. Senhor, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome. Louvar, ó Pai, porque em teu plano o Senhor decidiu por sua livre vontade buscar o pecador obstinado. Louvado seja o teu nome, porque por obra do Santo Espírito o Senhor rompeu essa obstinação, abriu os nossos olhos, desvendou, ó Deus, a nossa mente e, portanto, fomos aproximados por meio do sangue de Jesus, reconciliados, ó Deus, e louvamos o Senhor por isso. Louvamos o Senhor porque o Senhor também deixou para nós o Consolador, o Santo Espírito, Ele que nos conforta, é Ele quem também abre o nosso entendimento e suplicamos, ó Pai, para que o Teu Santo Espírito possa nos edificar e nos desafiar ao abrirmos a Tua Palavra, que possamos ser edificados, ó Deus. É o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Então você pode abrir a sua Bíblia, ou no seu dispositivo, ou apenas ouvir a leitura. O texto, aliás, do nosso interesse se encontra em Marcos capítulo 14, dos versos 26 a 52, um texto um tanto quanto grande. Mas vamos lá. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vocês se lembram, na última live que eu fiz em Marcos, que Jesus estava então ali instaurando a ceia do Senhor, né? Então agora eles cantam um hino, um Halel, e Marcos continua a sua narrativa. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos! Eis que o traidor se aproxima. E logo, falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escritos uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então
lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Então temos aqui uma narrativa grande. Está aqui, podemos dizer, a sombra da cruz. Ele acaba então de cantar um hino chamado de Halel, e ele está então agora entrando no seu processo final para o seu sacrifício, a sua crucificação, aquilo que ele e o Pai haviam planejado na eternidade passada está prestes a acontecer. Jesus, ele bebeu o cálice da ira de Deus para que possamos beber então o cálice da salvação. Jesus se submeteu no jardim do Getsemane para salvar os pecadores na cruz do Calvário. Portanto, Jesus é o servo sofredor que sofre sozinho por seu povo. E esse é um tema que nós vamos explorar aqui. Nesses três cenários, Jesus se encontra em meio aos seus amigos, sozinho. Então Jesus ele celebrou a Páscoa com seus discípulos, ele institui a ceia do Senhor, e ele sofrerá então a traição de seus amigos que falham em sua hora de necessidade. O traem, o abandonam, o negam, e ele sofrerá nas mãos de seu Pai, cuja vontade era que ele bebesse o cálice da ira divina que cada um de nós deveria ter bebido. Sim, para o espanto dos anjos e para a maravilha dos pecadores salvos pela graça. O Senhor, o Pai, agradou moê-lo. Isaías 53. Era a vontade do Pai sacrificar o seu Filho amado para que você e eu fôssemos reconciliados com Deus por meio do sangue de Jesus, para que fôssemos então não mais inimigos, mas amigos, e fôssemos colocados na presença do Santo Deus. O sofrimento, então, deste servo sofredor é multifacetado. É pessoal, é físico, é emocional e, acima de tudo, é espiritual. Jesus viu a mão de seu Pai amoroso em tudo isso. Irmãos e amigos, isso aqui é fantástico. Ele confiou em sua hora mais difícil, mais tenebrosa. Jesus Cristo então confia no Pai, uma hora em que nossa mente finita, manchada pelo pecado, jamais pode compreender em sua plenitude. Nosso texto destaca então 3 aspectos do sofrimento solitário do servo salvador. Então, a ideia que eu quero trazer aqui para vocês é que Jesus é o servo do Senhor que suportou a traição e a vergonha por amor aos pecadores. Em primeiro lugar, o servo do Senhor seria abandonado e deixado sozinho, dos versos 26 ao verso 31. Então, quando terminaram a ceia, aquele jantar da Páscoa que remetia àquilo que eles experimentaram lá no Egito, no Êxodo, o Senhor e seus discípulos provavelmente cantaram um dos salmos chamado de Halel, que compreende entre o Salmo 115 e o Salmo 118. E em seguida, então, eles saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus novamente sacode os seus discípulos. Ele diz a eles que não apenas um, ou seja, Judas, irá traí-lo, mas também todos escandalizarão. Todos irão vacilar. Essa palavra escandalizar é tropeçar, é vacilar, é cair. Então essa predição é baseada na profecia de Zacarias, capítulo 13, no Antigo Testamento,
que diz: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então esta profecia se refere ao martírio desse pastor, desse bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. Então, usando as más intenções e ações de homens pecadores, homens que deveriam ser um exemplo para o mundo, que é o sinédrio judeu, que tinha a lei do Senhor, que deveria ser luz para o mundo, e logo depois, na sequência da narrativa, o próprio sistema romano. Então aqui, que deveria ser esse sinédrio um padrão para o mundo, homens pecadores é que estão planejando o mal. E Deus fará o maior bem possível ao salvar os pecadores, usando esses homens maus. Os discípulos, então, irão se assustar, ficarão espalhados, mas a esperança não será perdida. Jesus assegurou-lhes: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia, verso 28, onde ele os chamou pela primeira vez. Lá, Jesus os encontrará novamente ressurreto, ele venceu a morte. E lá ele os recuperará, e eles serão então comissionados para a obra de levar o evangelho a todas as nações. Veja, meus irmãos, Provérbios 16, 18 nos lembra com certa dor: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Muitas vezes esquecemos essas palavras e sofremos as consequências. Quando nós olhamos para esse texto, Pedro se junta a nós, ouvindo Jesus predizer a sua deserção. Ele se adianta em arrogância e diz: ainda que todos vacilem, eu jamais. Que declaração de fidelidade. Nós começamos a olhar aqui para Pedro como esse é o cara. Ele é o líder dessa turma. Ele é o camarada que se expõe, que dá a cara a tapa. E agora ele aqui se lança em ser o primeiro a manifestar uma fidelidade ao ponto de entregar a sua própria vida. Mas quando Pedro faz esse pronunciamento ousado, em essência, ele está chamando Jesus de mentiroso. Jesus diz que eles todos irão cair, irão vacilar, irão falhar, irão se escandalizar. Mas Pedro responde: não, eu não, Senhor. Nosso Senhor faz a réplica, e embora suas palavras contenham uma repreensão, nós não podemos deixar de imaginar que eles foram entregues com paixão e bondade. Veja, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Você poderia pensar que as palavras do nosso Senhor silenciariam Pedro, mas não é assim. Na verdade, ele amplifica a questão. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Aparentemente, o resto dos discípulos foi pego nessa atmosfera, nesse frenesi de lealdade, porque todos disseram: nós também seremos leais. Meus irmãos, todos nós gostaríamos de pensar que teríamos tido sucesso onde Pedro e os discípulos falharam. Nós muitas vezes pensamos que teríamos sucesso se estivéssemos no lugar de Adão. Mas não é isso. O que a Escritura está nos informando aqui, que até mesmo os amigos mais íntimos do Senhor falharam. Eles falharam. Agora, se nós formos honestos, provavelmente teríamos dito a mesma coisa e agido da mesma maneira. Mas também seríamos os destinatários do perdão misericordioso do Senhor e a restauração do nosso Salvador. Jesus aceitou que seria abandonado e deixado sozinho para que você e eu nunca jamais fôssemos abandonados e deixados sozinhos. Essa verdade é uma verdade fantástica.
Hebreus 13, verso 5 diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então Jesus experimentou o abandono e o desamparo dos seus melhores amigos. Mas ele, como um fiel servo, como um fiel rei, como um fiel salvador, jamais, em hipótese alguma, irá nos desamparar ou nos deixar. Louvado seja o Senhor, porque isso não depende da minha performance ou da sua performance. Isso está fundamentado e alicerçado no caráter daquele que é fiel e é para todos sempre fiel. Em segundo lugar, o servo do Senhor agonizaria somente ou sozinho por sua paixão, dos versos 32 a 42. Esses versículos constituem um solo sagrado. Aqui é aquele lugar onde nós temos que tirar os nossos tênis, os nossos sapatos e aproximar-nos com grande reverência. Nunca conheceremos a profundidade da agonia e dor que o nosso Salvador suportou naquela noite sozinho, por amor a pecadores como nós. Jesus leva os discípulos a um lugar chamado Getsemane. Era um jardim onde haviam, onde há oliveiras milenares. Ainda existe a possibilidade, de que algumas oliveiras que estão nesse jardim remontam à época de Cristo. E ele costumava ir lá com seus discípulos, provavelmente para orar. E ele disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Esta é a terceira e última vez que vemos Marcos narrando, registrando que Jesus saiu para orar sozinho. Cada ocasião foi um momento de grande importância, mas nada tão comovente e dramático como este. Jesus estava profundamente angustiado e horrorizado. Verso 33. Um estudioso diz: minha alma está dominada pela tristeza até a morte. Ecoa o lamento assustador da alma abatida e perturbada. Isso nos remete ao Salmo 42. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Uma alma abatida, uma alma perturbada. No entanto, nada em toda a Escritura se compara à agonia e à angústia de Jesus no Getsemane. Nem os lamentos dos Salmos, nem o coração quebrantado de Abraão ao se preparar para sacrificar o seu próprio filho, o seu único filho, o filho da promessa, Isaque, nem a dor de Davi na morte do seu filho Absalão, em 2 Samuel. Jesus então pediu a Pedro, Tiago e João, esses três discípulos do seu círculo de intimidade mais profunda, que ficassem e vigiassem. Infelizmente, eles vão ficar e dormir. Ele os deixou e foi um pouco mais longe. Caiu no chão sob o pesado fardo que carregava e pediu ao seu pai que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. A intensidade, a intimidade do pedido são impressionantes. O texto diz Abba, e Abba é uma palavra que o próprio autor Marcos traduz Pai. Então, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, tudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ele faria a mesma oração novamente, lá em Mateus capítulo 26. Apesar desse trauma excepcional do momento e do futuro certo que o aguardava, Jesus confiou em Deus como seu Pai amoroso e em sua vontade perfeita. Além do mais, o cálice pelo qual ele orou para ser removido não era, amigos e irmãos, a dor física que ele suportaria na cruz, não era a vergonha, a exposição que lhe seria colocado, como se fosse montado um palco e ele então ali fosse diante de todos humilhado, como realmente aconteceu. Na verdade, muitos mártires cristãos foram para a morte com alegria, com ações de graça. Isso tem na história da igreja. Agora, o sofrimento de Jesus
O cálice que tanto o afligia e perturbava era o sofrimento espiritual que ele suportaria ao beber até a última gota a feroz ira de Deus como nosso substituto. Veja o que Tim Keller diz sobre essa passagem. No jardim do Getsemane, ele se volta para o Pai e tudo que ele pode ver diante dele é a ira, o abismo, essa separação, o cálice. Jesus começou a experimentar a desintegração espiritual cósmica e infinita que aconteceria quando ele se separasse de seu Pai na cruz. Então Jesus começou a ter apenas um antegozo disso e cambaleou. No sentido de que ele está antecipando algo que nunca aconteceu na história, algo que nunca aconteceu na eternidade passada. O sofrimento de Cristo era a separação que ele iria experimentar, mesmo que temporária, do seu amado Pai. Era isso que fazia o nosso Senhor sofrer e clamar, estar naquele estado de angústia, de profunda dor. Não era a questão física, mas sim a separação. A comunhão temporária com seu Pai seria interrompida, porque naquele momento ele iria carregar o peso do nosso pecado. A angústia e a dor da cruz não era o que preocupavam a alma do Senhor, mas era saber que ele seria abandonado e separado de seu Pai, ao responder por todo o pecado e crime e ato de malícia e injúria e covardia e maldade no mundo. Enquanto então Jesus lutava pelas almas dos homens, seus amigos mais próximos dormem profundamente em alguma distância, não tão distante dele. O tom da correção do nosso Senhor foi sem dúvida suave e cheio de graça. Ele os encoraja a serem vigilantes e a orar. A tentação está sempre à espreita por perto e os espíritos redimidos ainda estão apegados à carne pecaminosa. A fraqueza da carne realmente age com grande poder para nos levar aonde não queremos ir. E Jesus sabia que eles queriam ser fortes para ele. Mas também Jesus sabia que eles iriam falhar. Meus irmãos, vejam que algo tremendo do caráter do Senhor. Ele não nos trata, Jesus Cristo não nos trata segundo a nossa performance, segundo os nossos pecados, segundo as nossas falhas. E louvado seja o Senhor por isso. Ele olha para nós, olha com amor, com graça e com misericórdia. E é isso que Jesus está mostrando aqui para aqueles amigos mais íntimos. No seu maior momento de dor e tristeza, ele está sozinho. O Getsemane, então, foi aquela separação a que ele estava antecipando. Mas nós devemos ser gratos porque Jesus experimentou isso. Sabe por quê? Porque se não tem Getsemane, não tem Calvário. Se não tem Calvário, não tem sepulcro vazio. E se não tem sepulcro vazio, só resta um inferno para nós. Portanto, nós devemos olhar para esse episódio e ter o nosso coração repleto de gratidão, porque Jesus decidiu, por sua livre vontade, nos amar e pagar o preço do nosso pecado, mesmo que fosse separado de seu Pai temporariamente. Em terceiro lugar, o servo do Senhor seria preso e abandonado sozinho. Dos versos 43 a 52. Então, enquanto Jesus estava falando, Judas, um dos 12, vem com a multidão armada do Sinédrio. Seria aí a polícia, né? O BOP do templo. Embora eles possam estar acompanhados por soldados romanos, também, né? Ou seja, era uma segurança toda reforçada. O plano, então, era que quando Judas desse um beijo em uma pessoa, era o sinal da traição. Então, Jesus recebe esse beijo
Ele é então preso, suas mãos amarradas. Os homens chegam ali armados com espadas e porretes. Então ele reage. Mas por que vocês estão me prendendo ou fazendo isso? Por que toda essa a expressão de possível violência? Eu pregava no sinédrio, eu pregava na sinagoga, perdão, eu ensinava, eu curava pessoas, eu sempre estive aqui com vocês. E em um determinado momento, Pedro então saca a sua espada e corta a orelha de Malco. E Jesus ali faz a primeira cirurgia plástica. Ele então pega a orelha de Malco e cura a orelha de Malco. Veja que Senhor cuidadoso, bondoso e misericordioso. Aquele que estava pronto, inclusive, para, se fosse o caso, tirar a vida de Jesus. Jesus ainda faz o bem para este homem. O finalzinho do texto nos diz que havia um homem, aliás, aí nesse momento todos eles desertam, todos eles abandonam Jesus, eles fogem, entre eles Anônimo, que foi capturado, mas conseguiu escapar. No entanto, o seu pano de linho foi então pego e ele fugiu nu. A tradição da igreja diz que o jovem era Marcos, e essa era uma marca do autor nessa sua obra, o autor do Evangelho. Então, novamente, como foi no Jardim do Éden, a nossa nudez é exposta quando abandonamos o Deus que nos ama e nos agraciou tão abundantemente com sua bondade e boas dádivas. E Jesus, ele é preso e abandonado. Ele está sozinho para enfrentar a ira de Deus. Ele receberá tudo o que merecemos para que possamos receber tudo o que ele merece. Meus irmãos e amigos, nessa narrativa, a grande troca começou. Eu quero concluir aqui o nosso breve estudo. Getsemane é o prelúdio do Calvário. Antes que pudesse entregar seu corpo para ser açoitado e crucificado na cruz, ele primeiro deveria entregar a sua vontade ao Pai Celestial aonde? No jardim. Veja, no primeiro jardim, o jardim do Éden, Adão disse ao Pai: não seja feita a tua vontade, mas a minha vontade. Quando Adão toma do fruto e come, ele está declarando para Deus a sua autonomia, a sua independência. Eu não quero a tua vontade, Deus, eu quero fazer a minha vontade. Mas nesse segundo jardim, o jardim do Getsemane, onde Jesus foi prensado pelo peso do nosso pecado e da separação temporária que ele experimentaria do Pai. Jesus, o segundo Adão, diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a redenção e a salvação de toda a criação começa. O Éden trouxe a morte para a humanidade. Getsemane começa com uma nova vida. Amém? Que possamos ser desafiados por essa passagem, que os nossos olhos possam ser atraídos e o nosso coração atraído ao Senhor por tão grande amor demonstrado a nós há tantos anos, há quase 2000 anos atrás. Que o Senhor possa preencher o nosso coração de alegria e uma abundante satisfação de saber que a nossa salvação depende única e exclusivamente da obra dele, não da nossa performance. Que nós falhamos, nós erramos, por vezes abandonamos o Senhor, mas encontramos nele um Salvador que não desiste de nós. Amém? Tenha um bom sábado. Amanhã teremos a nossa EBD presencial e online a partir das 9h15. Depois teremos a nossa EBD Kids às 11h30. Às 18h30 o nosso e também online. Não perca. Deus abençoe vocês. Um ótimo sábado. Até mais.